A paz do Senhor para os irmãos, uma boa noite. O meu nome é Adolfo Marques. Eu gosto muito de gravar esses vídeos teológicos na intenção de ajudar alguns irmãos, que o número de evangélicos no mundo está crescendo muito e poucos têm acesso a uma boa orientação, a uma boa compreensão da Bíblia Sagrada. Então eu gostaria de falar nessa noite sobre a grande tribulação. Muitos comentam, uns dizem que quando a grande tribulação vier, eu gostaria que você então, que tiver a oportunidade de assistir esse vídeo, prestasse bastante atenção, examinasse a tua Bíblia, e se você não tiver acesso, se esforce um pouquinho, procura comprar uma enciclopédia, um dicionário bíblico, isso irá te ajudar muito. Então nós vamos ler no livro de São Lucas, no capítulo 21, nós vamos ler aqui do versículo 20 em diante, para que você tenha uma compreensão melhor. Todas as vezes que você ler a tua Bíblia Sagrada, você deverá ler o título de cada lição que você for ler. Então nós vamos ler: o sermão profético continua, a grande tribulação. Se encontra no livro de São Lucas, que é o melhor evangelho que tem para nos instruir. É mais bem dividido em capítulos, versículos, títulos mais claros. Então, versículo 20. São Lucas, capítulo 21, versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua hora. Então, olha só o título e esse primeiro versículo. O sermão profético continua, a grande tribulação. Depois diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei que então que é chegada a sua desolação. Está falando de Jerusalém, não está falando do Brasil. Aí depois diz assim: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas que a criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Este povo, está falando de um povo só, está falando no singular, este povo, o povo de Jerusalém. Então diz aqui o versículo 24: e cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Então, para que você tenha uma noção maior, mais bem apurada, o texto da grande tribulação. Por que grande tribulação? Porque ela é grande em crueldade e grande em extensão de tempo. Como nós lemos aqui no versículo 20, ela foi prevista para os judeus nos anos 70, para se cumprir a profecia de Daniel, como Jesus falou sobre isso no livro de São Mateus. Nos anos 70, um general chamado Tito expulsou os judeus da sua pátria, fez uma carnificina de judeus, e eles foram levados cativos para todas as partes do mundo. Depois diz assim: os que estiverem na Judéia, não fala no Rio de Janeiro, em São Paulo, está falando na Judéia, uma região de Jerusalém. Então isso serve para ajudar o irmão que fica falando quando vier a grande tribulação no Brasil, essas coisas. Mais tarde nós vamos falar sobre a volta do Filho do Homem, que é muito importante. Então nós vamos continuar agora aqui, olha. Porque dias de vingança são estes,
para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então Deus é mau, escreveu muita maldade contra o seu povo? Não. Jerusalém, quando sabia que tudo isso ia se cumprir contra o seu povo, ele chorou. Ele, quando entrou em Jerusalém, ele disse: ah, se tu conhecesses aquele a quem a tua paz pertence. Israel estava esperando um guerrilheiro assassino, como o rei Davi. E como Jesus Cristo veio como o príncipe da paz, que ele é o príncipe da paz, eles não o conheceram. Quando Pilatos pediu, eles preferiram soltar Barrabás, o ladrão, e crucificar o Cristo. Então, para que se cumpra, irmãos, está aqui, ó, todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, então você já sabe, você vai ler. E mais na frente nós vamos ler no versículo 24. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. O tempo dos gentios, quando esse evangelho do reino for pregado a toda criatura. Em 1948, um homem chamado Oswaldo Aranha deu o voto de Minerva para que Jerusalém voltasse a ser um estado. E os judeus então voltaram a pisar a sua terra, Jerusalém, porque até ali eles estavam expulsos da sua pátria. Jerusalém estava sendo pisada por outros povos. Então se completou o tempo dos gentios. Eles voltaram para a sua terra de todas as partes do mundo, sofrendo muito grande tribulação. Só Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, matou 6 milhões de judeus. O general Tito matou muita gente. O imperador Nero mandou matar Pedro, mandou matar Paulo. Então, nós estamos vivendo um momento que nós precisamos estudar isso, irmãos, para não ficar obcecados, às vezes por uma ideia errada, esperando que um dia virá uma grande tribulação profetizada para o Brasil. A grande tribulação foi profetizada para os judeus. Leia na sua Bíblia. Mais na frente, em outro vídeo, nós falaremos sobre a volta do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.